Procuramos fazer esse vídeo para que você possa cuidar de seu filho de maneira adequada e dar a ele, seu filho, uma chance, a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Vamos para a quarta lição. Ser responsável torna uma pessoa feliz. O que é ser responsável? Uma pessoa responsável é alguém de confiança. Ela é eficiente e cumpre suas obrigações no prazo. Até crianças bem pequenas podem aprender a ser responsáveis. Um livro sobre criação de filhos diz: a criança desenvolve a capacidade de cooperar por volta de 1 ano e 3 meses. E quando atinge 1 ano e meio, ela começa a querer participar nas atividades das pessoas ao seu redor. O livro continua: em muitas culturas, as crianças entre 5 e 7 anos são ensinadas a fazer tarefas domésticas e, mesmo sendo bem pequenas, elas conseguem ajudar muito bem em várias tarefas. Ser responsável. Muitos jovens adultos saem de casa, mas voltam a morar novamente com os pais por causa das dificuldades da vida. Embora em alguns casos isso acontece porque esses jovens nunca aprenderam a administrar o dinheiro, a cuidar de uma casa ou a cumprir com suas responsabilidades. Por isso, é melhor treinar seu filho agora para as responsabilidades da idade de adulto. O livro Como Criar um Adulto diz: você não vai querer que o garoto dependa de você até chegar a essa idade, quando então o jogará desamparado no mundo real. Mas como ensinar meu filho ou seu filho a ser responsável? Dê tarefas de casa a seu filho. Nas Escrituras está escrito em Provérbios 14:23: há proveito em todo tipo de trabalho árduo. Ora, crianças que aprendem a ser responsáveis vão se tornar adultos felizes e independentes. Veja, crianças pequenas gostam muito de fazer coisas com os pais. Você pode aproveitar essa disposição das crianças e dar tarefas para eles fazerem. Alguns pais não querem dar tarefas aos filhos porque acham que eles já têm muita lição de casa para fazer. Mas a criança que ajuda nas tarefas de casa tem mais chances de se sair bem na escola. Isso acontece porque as tarefas domésticas ensinam as crianças a assumir responsabilidades e cumpri-las. Além disso, veja o que o livro citado no início deste artigo acrescenta: quando ignoramos a vontade da criança de cooperar, passamos para ela a ideia de que ajudar os outros não é importante. E, consequentemente, a criança ela também começa a achar que os outros têm a obrigação de fazer coisa por ela. Isto quer dizer que quando as crianças fazem tarefas domésticas, elas aprendem a ajudar outras pessoas, a não ser egoístas. Eles entendem também que cumprir obrigações é importante para a família. Ajude seu filho a assumir as consequências do que ele faz. Em Provérbios, capítulo 19, versículo 20, está escrito: escute o conselho e aceite a disciplina, para se tornar sábio no futuro. Seu filho, assumindo as responsabilidades pelos próprios erros dele, vai ajudar a ele falar a verdade, não colocar a culpa nos outros, não inventar desculpas e pedir desculpas sempre que for necessário.
E isso são pequenas coisas que fazem grandes diferenças de criança para criança. Mas qual é o lado bom de errar? A educadora Jessica Lowe escreveu na revista Atlantic: as crianças erram e, quando isso acontece, é importante que os pais se lembrem de que é bom para elas aprender dos seus erros. Ela continua: em todos esses anos, meus melhores alunos, ou seja, os alunos mais felizes e que se saíram melhor, foram aqueles que não tinham medo de errar, que assumiam responsabilidade pelas suas ações e que aprendiam com seus erros. Lição número 5. É bom conviver com adultos. Por que as crianças devem conviver com adultos? As crianças precisam de orientação e conselhos dos adultos. Vocês, pais, são as melhores opções para orientar seus filhos. Na verdade, essa é a sua obrigação, mas outros adultos também podem ajudar seu filho. Porque a orientação dos adultos é importante. Em muitos lugares, as crianças passam pouco tempo com adultos. Alguns motivos são: as crianças passam a maior parte do dia na escola, onde há muito mais crianças do que adultos. 2. Muitos pais têm que trabalhar fora. Por isso, quando a criança volta da escola, ela fica sozinha em casa. 3. Segundo um estudo feito nos Estados Unidos, crianças entre 8 e 12 anos gastam, em média, 6 horas por dia com televisão, internet e videogames. Um livro sobre criação de filhos diz: os jovens estão se deixando influenciar pelos amigos, em vez de buscar a orientação de seus pais, mães, professores ou outros adultos responsáveis. Como esse cenário pode mudar? Passe mais tempo com seu filho. Em Provérbios está escrito: eduque a criança no caminho em que ela deve andar. Mesmo quando ela envelhecer, não se desviará deste caminho. Ora, uma criança que convive com adultos tem mais oportunidades e possibilidades de ser uma pessoa sábia e madura na vida adulta. As crianças normalmente querem a orientação e a ajuda dos pais. Especialistas dizem que até mesmo os adolescentes dão mais ouvidos aos pais do que aos amigos. O Dr. Lawrence Steinberg escreveu no livro Você e seu filho adolescente: os pais são os que mais influenciam as atitudes e o comportamento dos filhos desde a adolescência até o início da vida adulta. Ele continua: os adolescentes se importam com a opinião dos pais e prestam atenção ao que eles dizem, mesmo que nem sempre admitam isso ou concordem com tudo que os pais dizem. Ora, então, já que seu filho está disposto a receber a sua orientação, passe tempo com ele. Dê sua opinião, fale sobre seus sentimentos, compartilhe com ele suas histórias de vida. Ora, entenda, se você, pai, ou você, mãe, e se seu filho anda com 5 sábios, a possibilidade de você se tornar o sexto é muito grande. Mas entenda, se você anda com 5 cretinos, é natural que você seja o sexto. Visitas regulares à casa da avó, à casa do vô. Essas pessoas antigas têm muito a contar, têm muitas histórias interessantes. Eu mesmo, como pai, conto as histórias de quando eu comecei a trabalhar, quando foi o meu primeiro trabalho. Meus filhos ficaram
todos admirados. E isso tem se tornado um hábito. Eles gostam e eles admiram das histórias que eu conto de quando eu era criança. E a sexta lição é: ter bons valores protege você. O que são valores? Valores são como regras que uma pessoa escolhe seguir na vida. O certo e o errado estão tão claros na mente dessa pessoa que ela faz o que é certo em qualquer situação, mesmo quando ninguém está vendo. Por que é importante que a família tenha valores? Hoje em dia, amigos, colegas de classe, músicas, filmes, programas de televisão fazem o certo parecer errado, não é mesmo? E o errado parecer ser certo. Se as crianças sempre ficarem em contato com esses valores distorcidos, elas poderão ficar confusas sobre o que é certo e o que é errado. Na adolescência, a pressão para fazer o que é errado aumenta. O livro Uma Longa Conversa Não Basta diz que os adolescentes precisam entender que vão sofrer muita pressão da mídia e dos amigos para que sejam populares e se encaixem num padrão. Mas eles têm que aprender a tomar decisões de acordo com os seus valores, mesmo que seus amigos não gostem. É por isso que os pais precisam começar a preparar os filhos antes da adolescência. Como ajudar seu filho a ter bons valores? Deixe claro quais são as regras da família. Existe um princípio bíblico em Hebreus capítulo 5. As pessoas maduras têm sua capacidade de discernimento treinada para saber distinguir tanto o certo como o errado. Mostre a seu filho na prática. Use situações do dia a dia para ensinar a diferença entre o certo e o errado. Compare alguém que falou a verdade com alguém que mentiu, alguém que foi bondoso com alguém que foi malcriado, alguém também que defendeu um amigo com alguém que falou mal do amigo. Com o tempo, a criança vai entender a diferença do certo com o errado. Explique para seu filho o motivo do qual, por exemplo, porque é melhor ser honesto. Porque mentir acaba com as amizades e também porque roubar é errado. Raciocine com ele, com seu filho, para que ele aprenda a decidir sozinho se algo é certo ou errado, ou é bom ou ruim para ele. Explique por que é importante ter bons valores. Você pode dizer: se você for honesto, as pessoas vão confiar em você. Ou, se você for educado, os outros vão querer ser seu amigo. Isso são benefícios que trazem à criança, ao adolescente e a nós mesmos, coisas que o dinheiro não pode comprar. E você, pai, e você também, mãe, elogie o bom comportamento. Toda vez que seu filho fizer o que é certo, elogie-o. Elogie ele e explique por que ele merece o elogio. Por exemplo, você pode dizer que, como você foi honesto, estou orgulhoso de você. Se seu filho contar que fez algo errado, você pode elogiá-lo por ter contado a verdade e então corrigi-lo com brandura, paciência e muita calma. O canal Conexão Vital e eu pessoalmente lhes desejo uma boa vida. Fiquem com Deus. Até a próxima.